Então vamos à pesquisa. Vou só, antes de falar da pesquisa, explicar o histórico, tá bom? Danilo Gentili é amigo nosso, conheço Danilo Gentili desde 2014. É um cara que sempre teve posições políticas muito similares às nossas, tá? Sempre foi muito crítico à esquerda. E quando veio o Bolsonaro e o bolsonarismo ascendeu ao poder, ele foi, assim, a gente começou a dar porrada pesada no governo juntos, ali em abril de 2019. Ah, vocês conversaram? Não conversamos nem combinamos. É que era muito óbvio que ele era um governo que estava se utilizando de redes sociais e de instrumentos que eles tinham para fazer pressão em influenciadores, para colocar todo mundo numa redoma, defendendo um projeto político de poder do bolsonarismo que a gente já estava percebendo que era autoritário, era pérfido, era uma traição aos valores daqueles que os elegeram. Em resumo, que ia dar bosta como deu, isso já está meio claro, né? Naquela época, o Danilo foi um dos primeiros a se posicionar junto com a gente. Amizade sempre houve, e o Danilo sempre foi um cara, isso eu sempre tive esse insight, ele é um cara que se posiciona muito sobre política, fala muito e manja muito de política, tá? As pessoas conhecem o Danilo como um piadista, como um cara que faz humor, como um cara que também se posiciona e é muito aguerrido no debate público, mas poucas pessoas sabem o quão inteligente é o Danilo sobre esse jogo, tá? O quão informado, o quão lido ele é, a capacidade, o tino que ele tem de entender a dinâmica de poder entre os determinados agentes que estão aí no game. Então, eu sempre levei ele muito a sério. Nunca falei, não, ele é um humorista falando besteira. Não é. O Danilo, das figuras do showbiz, ele é disparado o que se posiciona melhor e é disparado o que entende melhor os mecanismos que regem o jogo. Pois bem, quando começou essa brincadeira aí do Danilo presidente, Danilo 2022, Danilo presidente, Nando Moura vista, Nando Moura tocando guitarra, soltando fogo em cima do busão da turnê de campanha, a gente começou a olhar, porque começou a rolar um fenômeno em rede social, começou a pipocar a gente apoiando o Danilo 22 ia nas lives. Eu falei, cara, isso me parece muito ano de 2017, 18 dos bolsominions lá, Bolsonaro 2018, B17, aquelas coisas que rolavam, né? E muito espontâneo. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso é estranho. Isso aconteceu logo depois do Danilo ser alvo de uma ação, uma petição da Câmara dos Deputados lá no processo do Alexandre de Moraes pedindo a prisão dele, e depois ainda pediram para derrubar o Twitter dele, proibir ele em Brasília no Congresso Nacional. Eu olhei, conversei com o pessoal aqui, falou, mano, esse cara não é pequeno, como querem colocar, ou uma brincadeira, né? Aí resolvemos fazer uma vaquinha, fomos até um instituto de pesquisa, juntamos um aqui, outro ali, conversamos com o André Marinho, todo mundo, cotizamos uma vaquinha para fazer uma pesquisa. Vamos fazer a pesquisa? Vamos colocar ele num cenário que a gente considera possível, que tem outros nomes da terceira via, e vamos ver o que vai dar nesse cenário, tá? A gente imaginava, pode ser que ele tenha seus 3% e tal. Pois bem, o resultado tá aqui na tela, tá? Como vocês podem ver, o Lula aparece em primeiro com 36% nesse cenário, o Bolsonaro aparece em segundo com 31%, lembrando que isso é estimulado. Depois você tem um abismo, um fosso gigante, aí vem Dória, Huck, vem o Ciro, Danilo, vem o Amoedo, tem o Mandetta também. E o que essa pesquisa quer dizer? Veja só, no resultado dessa pesquisa, é uma pesquisa que foi feita por telefone, com 2.000 pessoas, é mais ou menos o mesmo método que é utilizado no pesquisa do Data Poder, no pesquisa também da XP e PESP, ou seja, as pesquisas por telefone, elas são muito acuradas, ela já capta uma migração de votos do Ciro e do Huck para o Lula, ou seja, o Lula já está despontando em primeiro e já está sugando os votos dessas duas figuras, e ela coloca o Danilo Gentili empatado, e não é que é tecnicamente empatado, o Danilo Gentili está empatado com figuras que estão fazendo campanha, pré-campanha, e que ocupam postos de destaque, ou ocuparam postos de destaque, como Dória, Mandetta, Ciro e o Huck. E aí fica aquela pergunta, será que o Danilo é viável? Será que aquela brincadeira que as pessoas estavam fazendo não era exatamente uma brincadeira? Será que o fato do discurso do Danilo ser muito mais enfático do que os outros demais candidatos, tirando o Amoedo, que também está bem, ele está com 3% nessa pesquisa, não demonstram que, na verdade, as pessoas, quando olham essa questão de centro, elas não estão procurando a postura palmolenga de centro, que muitos acham que tem que ser a postura, e sim elas querem alguém combativo? Será que as pessoas não estão à procura de alguém que tenha a mesma energia que o Bolsonaro tem em defender os absurdos dele, que o Lula tem em defender os absurdos dele? Porque o que me parece é o seguinte, se as terceiras vias sedimentadas, que usam aquele caminho meio lento e tal, estão ali paradas, e o Danilo Gentili, que faz uns tweets dando porrada,
mas que é legítimo perante aqueles que o acompanham, está empatado com eles, será que eles não estão errando demais? E se a gente confiar no modelo de terceira via que eles querem construir, nós vamos cair na mão do Lula e do Bolsonaro? Vou dar minha opinião. Hoje, como está constituída a ideia de terceira via, é palmolenga e vai perder. Não tem a menor dúvida. Eu já vejo, tá? Infelizmente é uma análise que eu faço, eu já vejo o Lula garantido no segundo turno. O Lula ainda vai roubar boa parte dos partidos do Centrão que estão com o Bolsonaro. Quem vai cair e quem vai derreter é o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro vai cair, porque ele já tá mal, não tem perspectiva de bem. A única coisa que fez ele subir em avaliação positiva ano passado foi o auxílio emergencial, que era de R$600, era para todo mundo, ninguém acompanhava, era indiscriminado, e hoje é um valor muito menor para muito menos gente. No momento que a inflação tá comendo solta. Não vai fazer diferença nenhuma para ele. Ele já tá na mão do Centrão, fita dele tá queimada, o Brasil tá batendo recordes mundiais de mortes por Covid. Ou seja, daqui até outubro do ano que vem, a situação do Bolsonaro só vai piorar. Então, se tem alguém que não vai pro segundo turno, se trabalharem bem, é o Bolsonaro. O Lula já tá com a vaguinha dele garantida. E o que isso quer dizer, meus queridos amigos que estão vendo aqui? Para tirar o Bolsonaro de lá, as demais forças do dito centro, da terceira via, tem que ter tesão, tem que ter vontade, tem que ir pra cima, tem que pedir um impeachment. Fica aqui meu desafio pra quem... E olha só, não tô querendo gorar ninguém na terceira via. Eu, por exemplo, hoje, se for declarar um voto em alguém, eu declaro voto no Amoedo. Eu, Renan, voto no Amoedo. Acho um cara que tá se posicionando bem pra caralho. E por quê? Porque ele tem se posicionando com tesão, com força. Agora, os demais pedem o impeachment do Bolsonaro? Vamos juntar todo mundo que é terceira via e falar, vamos pedir o impeachment do Bolsonaro? Será que conseguem? Eu deixo essa pergunta pra vocês, porque às vezes me parece que não. Não sei não. Eu tenho certeza que o PSDB não vai pedir impeachment do Bolsonaro. Eu tenho certeza que o DEM não pede impeachment do Bolsonaro. Então, como é que você vai querer ser a terceira via se não tem nem força, nem gana pra bater como tem que bater no Bolsonaro? E no Lula também. O Danilo Gentili já aparece tão bem, sabe por quê? Porque ele bate, ele expressa o sentimento de uma faixa importante do eleitorado, que é uma faixa importante de pessoas mais instruídas, especialmente essa faixa de 2 a 5 salários mínimos, de jovens, de pessoas que são mais escolarizadas. Essa faixa não quer votar no Bolsonaro nem no Lula. E essa faixa forma a opinião das outras pessoas. E o Danilo, a pesquisa mostra, vai muito bem nessa faixa. É uma faixa que influencia o resto da sociedade. É uma faixa que se você motivar ela e ela fala, porra, eu tenho um caminho, cresce. Eu não sei se o Danilo vai ser candidato. Veja só, eu não sei se ele vai ser candidato. O Danilo tem um sucesso no que ele faz. Ele tem um contrato com o SBT. A gente sabe as pressões que o Danilo sofre ali para continuar mantendo o de noite, porque a gente sabe muito bem que o Bolsonaro pede a cabeça dele todo dia. A gente sabe a perseguição midiática que os bolsonaristas fazem com quem é adversário. Basta ver o que rolou agora com o programa Manhattan Connection, dando a entender que aquilo era um contrato para comprar o antagonista. Vai tomar no cu, meu irmão. A gente sabe a pressão que rola. Tá? O que a gente está vivendo aqui no Brasil não aconteceu nem no período do PT. Esse tipo de perseguição baixa, aberta. Tá? É aberta a perseguição. O PT fazia também. Mas assim, de forma descarada, só os bolsonaristas. Eles são até uma versão mais tosca do petismo. Tá? Mas então o Danilo, sim, ele tem muito a perder para ser candidato. Muito a perder. Mas, talvez, sabe o que o Danilo vai servir? Ele vai ensinar para os demais como se comportar para ser a terceira via. Porque se o Danilo começar a dar porrada e essa história de candidatura à presidência dele a crescer, ele vai comer, todo mundo que tá ali, né? Pô, mas o cara tá crescendo mais do que eu. Pô, talvez eu tinha que bater mais no Bolsonaro e no Lula. Talvez eu tinha que pedir um impeachment desse cara. Talvez eu deveria expressar nas minhas falas o sentimento das pessoas que estão indignadas com essa situação, que nos coloca como reféns desse governo e do Lula, que pode ser o próximo governo. E talvez o comediante, o humorista, o cara que eles não levam a sério, seja mais sério a expressar isso do que eles, que são os seriões. Por quê? Uma das funções do comediante, uma das funções do bobo da corte, eu já falei isso outras vezes aqui e volto a repetir, é fazer os outros rirem às vezes de si próprio. Ele mostra o ridículo que existe em todos nós. O bobo da corte, na corte, ele zoava o rei e fazia as pessoas rirem do rei e até o rei ria de si próprio. Ele mostrava que o rei estava nu, ele mostrava que o rei era ridículo. E essa função o Danilo tem. O Danilo está mostrando assim, gente, nós vamos ficar aqui nessa situação ridícula de Lula contra Bolsonaro e vocês aqui discutindo detalhes daquele.
Essa função que o Danilo tem, se ele exercer isso, já é incrível. Não precisa nem ser candidato. Se ele apontar o caminho, já é incrível. Porque não adianta, se você não sentir dentro de si o absurdo que é ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, você vai reagir. Só que as pessoas, essas lideranças, não estão fazendo isso. Eles acham que assim, eu vou fazer um acordo, vai vir um MDB daqui, o DEM dali, o PSDB dali, aí junta. Esqueçam! Esqueçam! Ou faz de uma maneira diferente, ou nada vai andar. E é por isso que a aposta Danilo Gentili não deve ser levada como brincadeira. Já não é em termos de pesquisa. Hoje ninguém mais vai poder brincar. Não, o Danilo Gentili é uma pegada. Não é. E o que temos agora é uma mudança grande no jogo. Porque se esse cara resolve engatar um discurso de campanha e sobe para 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí ele pode virar a terceira via. Ou escolher quem é. Tá? Hoje eu não nego. O discurso dele e do Amoedo estão muito superiores do que dos demais nomes da terceira via, muito superiores. Espero que os demais aprendam aí a lição, porque quem fica parado aí, né, camarão fica parado, a onda leva, tá? E a onda pode ser essa onda Danilo 22. Esse é o meu recado.